A Bíblia da Humanidade Antero de Quintal A Bíblia da Humanidade Barcelos Tipografia da Aurora do Cavado Editor, Rua V. 1895 Tiragem apenas de 100 exemplares, 20 em papel de linho, 80 em papel de algodão. Colaborou Antero do Quintal, assiduamente em verso e prosa, com João de Deus e outros vultos literários da geração de 1864, no século XIX, periódico que esse ano se publicou em Penafiel, sob o influxo e direção de Germano Vieira Meireles, seu condiscípulo na Universidade 6, como ele formado em Direito no ano de 1863. Um dos mais pujantes e prometedores talentos dessa geração, com cedo roubado ao renome que por certo conquistaria, se a vida lhe fora mais longa, no mundo das letras e da política. Entre outros escritos de Antero aí saídos, lugar muito saliente ocupa a Bíblia da Humanidade, trabalho filosófico de ancha envergadura e largos horizontes. Que pena é ter ficado incompleto. Não obstante isto entendi que deveria ela entrar, por seu incontestado valor na coleção, em que tão piedosamente põe o empenho, de todas as suas obras esparsas. E para o presente opúsculo traslado. Constitui ele já o 12º da mesma coleção, e no intento prosseguirei eu de a esta trazer tudo o que de Antero se não ache publicado em volume sobre si. Nenhum interesse material me assula este meu propósito, que nenhum só dos exemplares de qualquer dos opúsculos, que vou fazendo saúr a lume, é exposto à venda. Mas apenas e só NL me anima o veemente desejo de reunir e facilitar materiais para uma edição completa da obra de Antero do Quintal. Edição em que não ficariam, creio eu, na sombra e nem sequer na penumbra, alguns dos seus trabalhos ainda não reunidos em volume, e alguns até incompletos, tão radiosa a luz que deles exalta. Rodrigo Veloso 8-9 A Bíblia da Humanidade E dentro do homem existe um Deus desconhecido, não sei qual, mas existe. Dizia Sócrates soletrando com os olhos da razão, a luz serena do céu da Grécia, o problema do destino humano. E Cristo com os olhos de fé lia no horizonte, anuviado das visões do profeta esta outra palavra de consolação, dentro do homem está o reino dos seus. Profundo, altíssimo acordo de dois gênios tão distantes pela pátria, pela raça, pela tradição, por todos os abismos que uma fatalidade misteriosa cavou entre os irmãos infelizes, violentamente separados, de uma mesma família. Dos dois polos extremos da história antiga através dos mares insondáveis, através dos tempos tenebrosos, o gênio luminoso e humano das raças indicas e o gênio sombrio, mas profundo dos povos semíticos, se enviam como primeiro mais firme penhor da futura unidade, esta saudação fraternal. Palavra de vida que o mundo esperava na angústia do seu caos, o homem é um Deus que se ignora. Grande e soberana consolação há de ver essa luz de concórdia raiar do ponto do horizonte aonde menos se esperava, 11 o de ver uma vez unidos. Conciliados esses dois extremos inimigos, esses dois espíritos rivais cuja luta entristecia o mundo, echoava como um tremendo dobre funeral do coração retalhado da humanidade antiga. Os combatentes no maior ardor da peleja fitam-se, encaram-se com pasmo, e sentem as mãos abrirem-se para deixar cair o ferro fratricida. Estendem os braços, somos irmãos. Primeiro encontro, santo e purissimo dos prometidos da história. Manhã suave dos primeiros sorrisos, dos olhares tímidos mas leses desses noivos formosíssimos, que o tempo aproximava assim para o casamento misterioso das raças. Não há no mundo palácio do rei digno de lhes escutar as primeiras e sublimes confidências. Só um templo, alto como a cupola do céu, largo como o voo do desejo puro, como a esperança do 12º e inocente ideal humano. Esse templo tiveram-no. Naquela palavra de dois loucos se encerra tudo. Nenhuma montanha tão alta, aonde a olho nu se aviste Deus como o voo desta frase, a maior revelação que jamais ouvirá o mundo, dentro do homem está Deus. Segundo este facto único, aos olhos dos que leem a história nas letras impalpáveis mas luminosas das ideias, e não nos hieroglíficos bárbaros e confusos dos acontecimentos fatais, basta explicar o mistério que segue tudo o que depois virá. A adopção do ideal hebraico pelo gênio grego, o cristianismo, misterioso hóspede oriental recebido com amor sob o tecto cheio de luz do ocidente, Jesus, 13, sentado entre os filósofos da Alexandria escutado e aplaudido no agora de Atenas, Cristo descendo da sua cruz da Judéia para, subindo ao Capitólio romano, estender os braços e tomar posse do mundo, este drama da fortuna inexplicada de um Deus desconhecido, esta odisseia das peregrinações da religião de um mundo, acolhida, amada entre os cultos de outro mundo tão distante, que há em tudo isto de incrível,
No dia em que Sócrates exclamou, há um Deus no homem, o primeiro arco da ponte extraordinária estava lançado, ficou firme, sustido no fundo do oceano. Cristo completou este caminho maravilhoso, lançou o segundo arco. Desde essa hora os filhos da Sara Oriental podem atravessar de novo o Mar Roxo a pé enxuto, e a terra prometida, o ocidente de doce e humana luz, cá está para os receber em seu seio vastíssimo. 14 E o milagre verdadeiro, começar há séculos, o ideal comum, a unidade na aspiração. A realização devia para ambos ser igual. A mesma prece deve subir ao mesmo céu. Igual desejo devia tarde ou cedo afirmar-se na mesma realidade. Maria é a irmã das Sibilas. Jesus por que não será então o irmão de Sócrates? As diferenças de gênio, de raça, nada são aqui. O ideal comum, isso é tudo. E esse que assentou sobre a sua sólida base a fé eterna da humanidade, a unidade dos corações, a verdadeira cidade de Deus. O cristianismo criou a humanidade no grande e verdadeiro sentido da palavra, mas foi a humanidade toda que o criou a ele, não o gênio estreito de uma raça. Fundando a unidade divina, construiu a unidade humana, mas os elementos da obra todos é que suscitarem o operário, é que o fizeram. 15 No dia em que Jesus se chamava a si Cristo, nesse dia deixou de ser judeu para se naturalizar homem, e o Filho do homem, o Filho da humanidade. Do desejo dos dois mundos brotou esse lírio divino, mas o perfume que lhe sai do cálice não há templo bastante para o conter. Todo o céu é essa catedral. O Templo de Jerusalém, o Partenon e o Capitólio são naves apenas dessa Igreja Universal. Terceira eu afundada enfim, idealmente ao menos essa unidade, esse sonho milenário do mundo antigo. E quem dirá as dores, as lutas, as esperanças, as angustias de 1000 gerações esquecidas, cujas lágrimas regaram, e de cujo pó se alimenta ainda essa árvore de imortal amor. 16 Inúmeras raças extinctas passaram curvadas sobre a terra. Cruzaram no peregrinar de 100 odisseias misteriosas, todos os continentes, para que seus passos apenas deixassem como derradeiro vestígio sobre a face do globo as letras fatídicas desse epitáfio de glórias, essa palavra única, unidade. Tudo mais é o segredo do tempo. Os séculos desconhecidos esconderam sob a dobra dos imoveços sudarios a memória dos obreiros com o risco e os instrumentos do trabalho, e vê-se a prodigiosa obra anônima erguer-se recortando o perfil estranho no horizonte desmaiado do passado, como o vulto da esfinge incompreensível no céu dos grandes desertos. É a melancolia da história. Por entre o canto das epopeias antigas escuta-se a espaço o gemido surdo desse desconhecido e infeliz mundo de escravos sobre cujos ombros doridos os heroes e 17 assentavam as suas cidades de luz, e os palácios heróicos da humanidade, que são as horas solenes da sua inspiração, encobrem-nos também os peitos escuros mas fortes sobre que se ergueram esmagando-os talvez, esses torreões de brilho. Mas que importam os sacrifícios? O carro de triunfo não se lembra da mina sombria de onde saiu o metal das rodas que o levam. A obra do mistério, a cúpula esplendida da história antiga ergue-se e ninguém sabe aí por que mão se ergue. Mas sólida é a sua base, que nenhuma convulsão lançará por terra como canto de granito nos alicerces do circo romano. A estátua ideal da fé humana achou enfim o pedestal de mármore imaculado, onde se firma em seus pés divinos, a consciência da nobreza do destino do 18 homem, a revelação da sua mesma divindade. Quarta mas esse Deus misterioso, que céu o esconde nos paramos do céu azul imensurável, que Sinai nubla a sua glória. O seu altar em que monte o ergueram os profetas desconhecidos? Que rito é o seu, e em que tábuas de mármore escreveu o fogo de cima a legenda prodigiosa de sua lei? No meio de nós por entre o tumultuar das gerações passa como Deus antigo, por entre os combates da Ilíada, e ao longe retumba o eco de suas passadas. E entanto ninguém o vê. Só de longe a longe, algum profeta desce das solidões a mostrar ao mundo a palidez de suas faces emagrecidas, seus olhos cavos e fixos, da fixidez assustadora das visões, como testemunho a 19 o de ter entrevisto na sua noite um raio dessa glória que o deslumbrou e consumiu. É o absoluto que deixa nas mãos do homem, que o tentou prender na sua fuga eterna, um fio apenas da sua túnica de brilho, mas esse fio é um raio de tal luz que basta alumiar o trabalho de muitos séculos. Toma-o nas mãos Moisés, mostra-o ao mundo e chama-se Jeová. Ergue-o Maomé entre os povos e chama-se Alá. Deixa o Cristo cair do alto da sua cruz e chama-se amor. De cima de uma guilhotina o atira Robespierre para o meio das multidões e chamam-lhe direitos do homem e revolução. E Hegel, levantando a cabeça de sob as ondas imóveis e tristes da abstração, lança nos ventos que a levam ao mundo esta palavra, ideia. O que revela cada profeta não é o 20 Deus eterno,
o absoluto dominador, entre cujos braços se contém o universo. Não confuso e multiforme nas mil aparências do relativo, mas na verdade ideal da sua essência o ser puro. Esse poderia porventura, afirmar-o a criação toda. Os sois e os insectos, o espírito e a matéria, o visível e o invisível, o certo e o possível se um dia, esquecendo ao movimento lançar o metal ardente de suas criações nos moldes da variedade, se precipitasse todo sobre o seu centro ideal assumindo enfim a consciência plena da sua universalidade. Mas o homem não afirma nada mais além da sua mesma alma? E esse vulto imenso a que ainda chamam Deus, é apenas a sombra do ideal humano, que acha o mundo estreito e se alarga pelo espaço. Concebe o absoluto nos limites da sua relatividade. Por seus mesmos passos mede o caminho, 21, do infinito. E nos últimos limites aonde alcança o seu pensamento, ergue ele as balizas extremas do possível. As religiões são os marcos sucessivos das mais longas corridas do seu desejo no caminho do infinito. Mas não são o termo dessa estrada que se perde nas nevoas do inatingível e cujos desvios últimos pé algum pôde ainda pisar. É por isso que os deuses morrem, se sucedem e transformam. Vê-se o fim dessas eternidades, e o homem que as criara para perder cá a incerteza do seu transitório destino. O homem, o seu coração, o seu ideal sobrevive-lhes. É ele quem parece eterno ao pé desses absolutos passageiros. Mas que importa esse Deus que nenhum olhar pôde ainda descobrir no deserto dos seus, se deu um céu interior, tão puro e tão belo, sai para cada ouvido atento uma voz divina. E uma sibila, 22 o misteriosa deixa cair dos lábios palavra a palavra, o oráculo sucessivo do destino dos homens? Se a alma cria deuses e respirando espalha o infinito em volta de si, é que lá dentro alguma coisa infinita se concentra e o divino se esconde para se manifestar dia a dia na revelação constante chamada vida. É que o mais humilde dentre nós dá em seu peito morada a um grande desconhecido que ali existe, cuja voz grave se ouve a espaços e nos alumia a face com os relâmpagos da sua glória. Existe com efeito, que somos nós todos senão uma forma visível da essência infinita, um momento determinado da existência sem termo, uma vibração do movimento eterno. Uma fase da lei do todo, chamada aqui lei humana mas a mesma no ser, com igual fim, igual origem, que nos determina e de que vivemos. 23. A lei. Proteu prodigioso de mil formas de inúmeros vultos inesperados em toda parte diversos, e em toda parte o mesmo sempre todavia. Mil faces, e uma só alma. Mil braços, e uma vontade só. Por mil caminhos, e um único termo da viagem. Uma dessas do Proteu é o homem, a lei humana. A parte de ação que exercemos no movimento eterno, a hora que nos é dado preencher na duração sem termo, é isso que somos, por isso que nós agitamos, o nosso ser, o nosso mistério. É o Deus que o universo esconde revelando-se pela consciência. E o absoluto que fora nem podemos entrever, ei-o vivo e palpitante em nosso coração e debaixo de nossas mãos, a ponto de o podermos palpar. A alma da humanidade em cada homem. E na humanidade a alma inteira do mundo, no mais estreito, no mais trêmulo e 24, humilde raio de luz, coado a custo por entre duas nuvens. Se estuda e está o segredo do brilho imenso e inefável que inunda as alturas, se vê patente o mistério da maior glória dos esplendores celestes. No gemer da onda indolente que se espreguiça no areal, e nem assusta o folgar descuidoso de uma criança, está a voz do oceano, a sua anciã, o porquê de suas luctas. O motivo de tantas tempestades, tantos brados, tamanhas convulsões. No que agita o peito do mais humilde e desconhecido dos homens está o segredo de ansiedade, do desejo infinito, que comove os universos. O verbo do movimento que arrasta os impérios como os mendigos, as folhas do outono como os astros do espaço, está a palavra do ser, a origem e o fim Deus. Sim, esse Deus buscado em vão na vastidão dos seus desertos, que não revela a imensidade desoladora e fria, ei-o 25. Enfim que o vemos concentrado no fundo da consciência dormitando, mas em movimento mudo ao parecer, mas murmurando sempre, como um canto de lendas misteriosas. O oráculo sucessivo dos destinos. É o Deus da humanidade, a parte do ser eterno, que se move em ela, que afirma que ela mesma. Jeová, Brahma, Sabaoth, Alá, Cristo, por grandes, por luminosos que pareçam, não são mais que as sombras projetadas sobre a terra pelo vulto desse grande desconhecido. Degraus da escada do desejo que essa alma sobe no caminho do seu fim. É a luz que nos sai de dentro e diante dos nossos olhos se agita, convidando-nos a segui-la em seu correr. É a coluna de fogo do deserto, não aquela trazida de longe e sem se ver a mão que a trouxe, mas saída do mesmo seio do povo, como que a sua própria alma, adiante de ele caminhando.
Movemo-nos, 26, o porquê a seguimos, não pelo capricho de nossos passos. O nosso trabalho, o seu brilho não o indica, não é só o lavor escuro de nossas mãos. Toda a esfera de nossas ações, as maiores, as melhores, fecha ao círculo de aquela lei que é a nossa mesma. Nem de outra lei precisamos. Cumprir a tarefa deste momento é cumprir-a na sua forma rigorosa, correspondendo ao destino dele entre todos os movimentos de que se compõe a duração eterna. O fim do homem é ser homem. E para o ser, viver segundo a nós, ao nosso fim, que mais se precisa que seguir a lei humana? É a nossa afirmação. A força que a determina não lhe vem de fora, de alguma mão escondida entre as nuvens gloriosas de algum céu inatingível. De dentro vem, como as folhas do lírio, que se abre, vem todas do botão que as continha em suas dobras, como todos os 27 suspiros vêm do coração que deseja, e não do objeto que os acorda. É o seu trabalho quem cria os absolutos que depois a esmagam. Mas a força primitiva reage, e os espectros caem por terra estalados os braços com que tentavam sufocá-la. As revoluções, os cultos, os sistemas, as filosofias, as revelações não são princípios exteriores que dominem a história, de cima, da altura de suas verdades determinando os sentimentos, os desejos, as crenças, a vida enfim. Pelo contrário, são apenas evoluções de um interior, que os cria e destrói, e faz o novo templo com as minas do templo antigo, e se chama natureza. O Deus da humanidade é o mesmo homem, e o seu ideal, a religião da vida. 28, v é a negação do absoluto, e como tal a afirmação do homem. O Deus sai da imobilidade do símbolo inalterável, faz-se vida, move-se, é um Deus progressivo. O seu dogma, semelhante à fonte nascida da terra e de continua acrescentada, dia a dia o vai o tempo completando com tudo que lhe sai do seio vasto e fecundíssimo. É o culto de um mistério que descobrindo-se sempre, jamais se poderá ver todo. E a Bíblia tem brancas as últimas páginas, para que lhe possa cada geração nova escrever lá o verso de ouro de cada novo evangelho que se revele. Religião doce e humana que não despreza uma palavra de criança, o sonho de um coração de mulher, o presentimento da mais humilde consciência. 29. É como o olho do sábio que se esquece horas sem conto na contemplação do mais estreito cálice de uma flor sem nome desses campos. No cálice da flor, diz o poeta, se encerra a beleza toda do universo. E que profundos e desconhecidos tesouros de beleza e verdade não guarda o coração de um simples. É por isso que esta religião abraça no seu círculo maravilhoso a alma toda e toda a vida como o sol do meio-dia vê quanto rasteja na terra e quanto paira nas alturas, porque não despreza ninguém. Como Jesus entre as crianças aprende tanto quanto ensina, missiona, e recebe todavia lições do mais humilde catechumeno. O seu decálogo tem uma margem larga bastante para que o povo comente, quando não acrescente um artigo à lei. É a religião do movimento, o Colombo dos mundos encobertos do espírito erecto na proa do galeão, 30 sondando o horizonte com os olhos incitando, animando todos para a conquista do desconhecido. Sentado na trípode santa da sua inspiração, sente correr-lhe n'alma o espírito do Deus vivo, profetiza, improvisa de continuo e, como a chuva de pérolas da boca da fada legendaria, lhe caem dos lábios as palavras nunca interrompidas da sua revelação e a lei, o ideal humano. Sexta Idade Mídia não compreendeu isto. Seu grande gênio, sublime como poesia, a chamou aqui estreito e acanhado como razão. Porque do chão saiu um dia essa flor maravilhosa, a mais bela entre todas no jardim do espírito, chamada unidade, pareceu-lhe ter morrido. 31. A força geradora da terra e tornar-se impossível outra florescência, outra primavera, outro perfume. Deu por concluído o trabalho das criações humanas e fechado o ciclo dos poemas divinos chamados religiões. Declarou o coração incapaz de novos sonhos, a alma inerte para mais desejos, a inteligência morta para outras concepções e outras formas que não fossem as suas. Porque no ardor de sua fé uma nobre ilusão lhe fez ver o vácuo e o nada além do espaço que abrangia a sua vista alucinada. Grande e solene dentro do templo santo da sua crença, por isso mesmo desprezou o resto da terra, aonde já se não avistava esse prodigioso edifício, e o resto da alma que o calor desse raio de amor não aquecia. As tristes flores desse deserto não eram para adornar o seu altar, não era digno do seu Deus o perfume saído de 32 coração não alumiado pelo brilho de sua glória. Fez o dogma e fechou-se nele como em um sepulcro. Largo sepulcro, em verdade, como para um Deus e todo marmores e ouro, mas ainda no túmulo de Cristo, o frio que se sente é sempre o frio da morte. A antiguidade pagã dava às suas religiões um cinto elástico para que a virgem pudesse crescer e engrossar, fazer-se mulher e mãe, conceber e criar o filho que lhe havia de suceder.
Como as não revelava nenhuma voz encoberta, saindo do meio das nuvens de fogo deu uma glória sobre-humana, revelavam-se elas por si, em toda parte, em cada hora. E não já no cimo deserto do Sinai, mas embaixo no vale, onde se assentam as tendas do povo, no ajuntamento dos homens. Por isso não havia palavra murmurada no meio da multidão, que se sumisse esquecida, que um Deus amigo, 33, não ouvisse e decorasse. Como ensino deu uma boca humilde mas nem por isso desprezível. A onda mais imperceptível, nascida nos últimos confins da sociedade trazida com o sopro do vento, achava sempre uma doce praia aonde depositar o seu pequeno tributo. Um canto, uma espuma branca, uma rara flor muitas vezes. Cada modesto veio d'água lá ia dar sempre ao lago dessas religiões tão humanas que não se pejavam de os receber, com eles crescer e alargar, ser por eles formado, fazendo assim a divindade com o melhor e o mais puro da humanidade. Essas religiões formavam-nas em colaboração as almas das gerações sucessivas, cada uma como que tinha de mais íntimo em si, do mais elevado ao mais inocente. O sábio dava o forte pensamento, o simples a intuição profunda. Emprestava-lhes um facto, 34 herói, e a virgem lançava-lhes no regaço uma lágrima de piedade. A praça pública lhes enviava um eco de seus rumores, e a família um reflexo amorável do seu lar. Cada qual tirava do coração a pérola que lá tem todos escondida, e com essas gemas preciosas, quentes ainda e quase vivas, se adornava a divindade. As paixões, os amores, os cuidados, as lutas dos homens, tudo isto idealizado e puro se via brilhar sobre o peito dos deuses, como penhor da fraternidade entre terra e céu, e modelos de perfeição que buscava cada qual realizar. Ser bom e forte e grande para ser semelhante a um Deus, porque este era a última expressão da humanidade. Era ela o que a criava. Ao lado da inspiração do augur caminhava a espontaneidade do povo. Ela transformava a legenda, desenvolvia a moral, compunha o rito, adoptava 35 cultos, erguia outros deuses ao lado senão sobre o pedestal dos antigos. Verificava a lei velha com o espírito novo. Tinha autoridade, enfim, autoridade, voto e força para obrigar um Deus progressivo a medir seus passos pelos de uma sociedade sempre em movimento. Por detrás do Olimpo havia muito céu ainda e muito espaço. Além da morada das divindades via-se o infinito sem termos, e Prometeu profetizando a queda de Júpiter não era um ímpio, era um semideus. As religiões antigas não faziam da alma humana, e com a alma as sociedades e o mundo prisioneira de um dogma imutável. Sentiam ser ela mesma o verdadeiro dogma. Abriam o seio a cada palavra inspirada e transformavam-na em sangue do coração. Religiões humanas. Uma intuição profunda da mesma lei da vida, a diversidade, o movimento, a sucessão, dava-lhes, 36 a largura, a flexibilidade e o vago necessários para que correspondessem a todas as formas inumeras inesperadas do espírito, as infinitas transformações das sociedades, as mil aparências da realidade. Dava-lhes a virtude desses cordiais próprios para todas as idades e todas as compleições, para os fortes calmante, e para os fracos bálsamo e conforto. Eram como o vestido natural do corpo do homem acompanhando todos os movimentos, feito para todas as altitudes, simples ao pé do lar, nobre na praça, grave no repouso, e na luta ou na corrida ligeiro e fácil. Esta verdade humana que as fez tão animadas, por isso mesmo as impediu de avistarem o outro termo correlativo, o extra-humano, o absoluto. No coração dessas raças como parte que é da alma, estava esse sentimento por certo. Mas não vinha fora em 37, forma de luz, não inundava de ali o mundo, não doirava a fronte dos deuses nem a cabeça dos homens. Viram-na, a essa luz, passar como relâmpago nos olhos de alguns inspirados, mas o povo não a soube compreender, deixou-a morrer, quando a não matou ele mesmo. No meio da diversidade que o absorvia, o politeísmo não pôde conceber a unidade existente com ela e em ela mesma porventura. Ao sol da Grécia e do Oriente, a rosa viva, a flor íntima da humanidade, a alma, abrirá todas as suas pétalas estranhas mas formosíssimas. Uma só ficou fechada, mas essa era a mais larga e a mais forte, que devia conter todas as outras, o sentimento da unidade. Unidade de Deus, unidade do homem. Esta onda mística mergulhou o cristianismo à cabeça com este Jordão baptizou o mundo. Esta contemplação, 43, do absoluto fez a sua força. Foi ela também quem o matou. Em vista deste princípio resolveu corajosamente o destino humano, mas vinculando-o a essa resolução, desconheceu a sua lei essencial, o movimento. Não, a contemplação inerte não pode ser o ar que o espírito do homem pede para respirar. O ar da vida é outro, a vida.
No seu voo para o céu, na sua sublime ambição ideal, foi isso que esqueceu ao cristianismo, a terra, a vida. Fim ******** End of the Project Gutenberg e-book A Bíblia da Humanidade Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one of the United States copyrighting these works, so the foundation. And you can copy and distribute it in the United States without permission and without pay copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including pay royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, special commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license, Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1. below. C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of these agreements by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share
it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before download, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to. The full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must complete with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the project. Gutenberg trademark a set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a forma other than plain vanilla C, or other forma used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla C, or other form. Any alternate forma must include the full Project Gutenberg trademark license CPFID in paragraph 1.e.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.8.
You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that. Item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy. If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms they are set forth in this agreement. You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1. Project Gutenberg volunteers and employees spend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2. Limited warranty disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money. IFN, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4.
except for the limited write-off replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is with no other warranties of any kind. Express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, and providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, arms from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A distribution of this or any Project Gutenberg trademark work B alteration modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by DVDs variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It is because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark. S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation or Federal Tax Identification Number is 64.622.1541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by DVDs array of equipment including outdated equipment. Main small donations, $1 to $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many ways to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance.
To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the MPG Cert facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books.